Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Vamos para mais um dia de leitura do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E hoje é o dia 2 da unidade 10, discernindo corporativamente a vontade de Deus. Esse é o tema. Deixa eu orar por você. Pai, graças te dou por este momento, estarmos aqui aprendendo mais da Tua palavra, mais do Teu amor, mais da Tua graça, conhecendo o Senhor, mas nós queremos fazer a Tua vontade. Nos capacita para isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a leitura. A igreja não conhece a vontade de Deus da mesma maneira que um indivíduo. Ela conhece quando o corpo inteiro compreende o que Cristo, a cabeça, está lhe dizendo. As pessoas passam a conhecer a vontade de Deus por meio de um relacionamento íntimo de amor com Ele. O Espírito Santo fala pela Bíblia, pela oração, pelas circunstâncias e pela igreja, a fim de revelar a si mesmo seus propósitos e seu modo de agir. Aí aqui vem a primeira tarefa, ó. Faça uma revisão da lição Deus fala pela igreja, página 114 a 117 da unidade 6, e escreva abaixo o texto bíblico ou declaração mais importante que você identificou nessa lição. Aí essa lição está aqui, o vídeo na unidade 6, é o dia 5, tá? Tá bom? Para você lá fazer a revisão. Só pesquisar aí no meu canal que você acha aí. Como se pode conhecer a vontade de Deus? Como sua igreja atualmente toma decisão sobre o que deve ser ou fazer? Pronto. Vamos continuar aqui a leitura, então. Antes do Pentecoste, no Novo Testamento, o Espírito Santo não habitava em todos os membros do povo de Deus, mas apenas vinha sobre pessoas escolhidas por Deus, visando a um propósito definido. No Antigo Testamento, Deus falava ao povo por um líder, um profeta, um sacerdote, um rei e outros. Por exemplo, Deus revelava a Moisés a sua vontade a respeito de Israel, e Moisés revelava ao povo o que este devia fazer. Israel, então, na maioria das vezes, fazia o que Moisés dizia. Veja, por exemplo, Números 9, versículo 1 ao 5. Aí vem a segunda tarefa, né? Que diz aí, no Antigo Testamento, como Israel podia conhecer a vontade de Deus? Pronto, dá uma pausa aí, você lê Números 9, do 1 ao 5, e continuando diz assim: com a vinda do Espírito Santo sobre a igreja no Pentecoste, Deus veio habitar em todos os crentes. Olha que sonho lindo de Deus, né? Ele criou o corpo, a igreja local, a fim de que cada membro da igreja precisasse de cada um dos outros membros. No corpo de Cristo, cada membro tem acesso direto a Deus. Deus pode falar a qualquer membro e pode atuar por intermédio do corpo inteiro, a fim de revelar a sua vontade. No Novo Testamento, o Espírito Santo também conduziu os apóstolos na liderança da igreja. Deus conduziu os membros da igreja e os líderes numa interdependência, no serviço e na tomada de decisão. Os exemplos do Novo Testamento apresentados abaixo ilustram como, sob o senhorio de Cristo, eram tomadas decisões com a participação dos líderes e do povo. Aqui a substituição de Judas, Atos 1, 12 ao 26. A escolha dos 7, Atos 6, versículo 1 ao 7. O testemunho dado por Pedro sobre a convenção dos gentios, 11, versículo 1 ao 18. Atos 11, 1 ao 18. Envio de Saulo e Barnabé, Atos 13, do 1 ao 13. O concílio de Jerusalém, Atos 15, versículo do 1 ao 35. Observe nesses exemplos que há maneiras diferentes de se tomar uma decisão. Por exemplo, o concílio de Jerusalém estabeleceu uma importante questão doutrinária e prática. Depois que Pedro e Tiago falaram, toda a multidão escutava a Barnabé e a Paulo.
capítulo 15, verso 12, né? Também então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja. Versículo 22. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Versículo 28. Quando Deus fala algo a respeito da igreja a alguém, essa pessoa deve compartilhar com o corpo aquilo que percebe que ele está dizendo. Quando cada membro da igreja compartilha o que sente que Deus está dizendo, o corpo inteiro pode ir a ele em oração, a fim de discernir sua vontade para si. Em seu tempo próprio, Deus confirma ao corpo o que ele está dizendo. As opiniões individuais não são mais tão importantes, mas a vontade de Deus é muito importante. Não existe nenhum método a ser oferecido que seja uma garantia para se descobrir corporativamente a vontade de Deus. Os pastores ou os outros líderes da igreja e os demais membros têm de manter um relacionamento com Deus e com o corpo, de modo que a orientação espiritual seja resultado. Quando Cristo guia cada líder espiritual e cada membro do corpo no sentido de funcionar adequadamente, o corpo inteiro conhecerá a vontade de Deus e estará capacitado a realizá-la. Vamos lá. A igreja é o corpo e cada líder e demais membros da igreja têm acesso direto a Deus. Das sugestões abaixo, qual é a maneira certa de a igreja se relacionar com Deus para compreender sua vontade? Marque sua resposta. 1. A igreja deve estabelecer seu pastor como mediador entre Deus e o povo. Deus diz ao pastor qual é a sua vontade e o pastor a transmite à igreja. 2. Os membros da igreja devem apresentar suas opiniões sobre o que a igreja deve ser e fazer, e então debater uns com os outros se essa opinião estão certas. Faz-se uma votação e a maioria vence. 3. O pastor, os líderes e os demais membros da igreja devem orar e pedir a orientação de Deus. Então cada pessoa compartilha o que está percebendo que Deus quer dizer à igreja. A seguir, todos os líderes e demais membros buscam aquele que é a cabeça do corpo, Cristo, e continuam orando até que sejam convencidos por Ele mesmo a respeito de sua vontade. 4. Outra sugestão. Aí você vê aí, marque aí, tá bom? Vamos lá. A igreja conhece a vontade de Deus quando o corpo inteiro compreende o que Cristo quer que faça. Para a igreja, conhecer a vontade de Deus pode envolver muitos dos seus membros. Aleluia. Vamos lá. E não apenas um. Sim, frequentemente Deus fala ao líder da igreja o que deseja fazer. Esse líder então testemunha ao corpo aquilo que está percebendo ser a vontade de Deus. O líder não precisa tentar convencer a igreja de que é a vontade de Deus. Ele não tem de pedir que a congregação siga sua orientação cegamente, sem fazer perguntas. O líder encoraja a congregação no sentido de ir a Cristo para obter confirmação dele, a cabeça. A cabeça faz então a obra do convencimento no tempo devido e por fim o corpo inteiro segue Cristo. É por isso que a igreja tem de aprender a funcionar como um corpo que tem Cristo como cabeça. Uma igreja tomou decisão de comprar um terreno para sua primeira construção. O pastor levou a igreja a comprar o terreno baseando-se em algumas promessas feitas pelo dono da imobiliária. Surgiram problemas para a igreja porque a imobiliária não cumpriu sua palavra depois de fechado o negócio. O grupo enfrentou problemas financeiros e se sentiu muito desestimulado a respeito do projeto como um todo. Finalmente, o pastor reuniu a igreja e relatou ao povo todas as negociações e os problemas que estavam ocorrendo. 2 membros da igreja usaram da palavra para dizer que sabiam que esse homem
era desonesto e que os havia enganado em negócios feitos anteriormente, mas tiveram receio de discordar dos planos do pastor, a fim de não parecerem contrários à realização da vontade de Deus. Felizmente, nesse episódio, Deus foi muito gracioso e os problemas foram logo resolvidos. Isso nos mostra, no entanto, que a igreja deve funcionar como um corpo, tendo cada membro a liberdade de compartilhar o que sabe ou o que percebe ser a vontade de Deus. Vamos aqui. Como pode uma igreja conhecer a vontade de Deus? Escreva resumidamente. E mais um tópico, o processo decisório de uma igreja. Quando Deus dava orientação à nossa igreja em Saskatoon, geralmente ele fazia por outra pessoa e não por meu intermédio. Muitas dessas orientações vieram por membros da igreja que sentiam uma clara orientação de Deus e compartilhavam-na com o corpo. Nós criávamos a oportunidade para as pessoas compartilharem o que estavam sentindo que Deus queria que a igreja fizesse ou fosse. Nosso desejo não era saber quem era contra ou a favor de alguma ideia. Em nossas assembleias, nunca pedimos para o povo votar dizendo quantos estão a favor ou quantos são contrários. Essas perguntas estão erradas. Toda vez que se faz uma pergunta assim, tem-se uma divisão potencial da igreja. A pergunta certa é, com toda a informação de que dispomos e depois de termos orado, quantos irmãos sentem que Deus está claramente nos conduzindo nesta direção? Esta pergunta é bem diferente. Não se pergunta aos membros da igreja a opinião deles. Pede-se que votem na base do que eles sentem que Deus está dizendo à igreja. Em questões críticas, nunca votamos na mesma ocasião em que a discussão era feita. Isso impedia a pressão de tentar-se impor algum ponto de vista. Depois da discussão, tirávamos um tempo para orar e buscar a mente de Cristo. Suponhamos que 55% dos membros votassem dizendo que percebia que a vontade de Deus era que a igreja seguisse em determinada direção e outros 45% se manifestassem contrário àquela percepção. O que fazíamos? Não prosseguíamos uma situação como essa. Me dizia duas coisas. Como pastor, primeiro, que parecia que Deus nos conduzia naquela direção. Segundo, não era ainda o tempo certo, porque a cabeça não tinha dado ainda a todo o corpo a mesma percepção. Sentimos claramente que essa era a direção de Deus, porque 55% dos membros havia sentido assim, mas sabíamos que o tempo certo ainda não chegara, porque 45% não tinha ainda chegado à mesma compreensão. Tínhamos então de orar, trabalhar e observar. É preciso que a cabeça leve o corpo a compreender o que quer fazer por intermédio dele. Deus está sempre presente e em seu posto para fazer com que tenhamos uma só mente e um só coração. Romanos 15, versos 5 e 6. 1 Coríntios 1, 10. Devemos confiar que Ele pode fazer isso. As pessoas frequentemente me perguntam se eu costumava esperar até ter 100% a favor. Não. Eu sei que sempre é possível ter-se uma ou duas pessoas tão afastadas da comunhão com o Senhor que não seriam capazes de ouvir sua voz. Alguém poderia ser também desobediente de propósito, no entanto, geralmente costumávamos esperar até que houvesse quase unanimidade. Eu não ficava com raiva ou desapontado com as pessoas que não concordavam com o resto do corpo. Sua discordância indicava que elas podiam ter um problema de falta de comunhão com o Senhor. Como pastor dessas pessoas,
eu me aproximava delas para ver como ela poderia usar-me para ajudá-la a voltar à comunhão adequada com Ele. Eu sempre precisava orar muito a respeito disso e só fazia alguma coisa a partir do momento em que percebia que Deus estava me conduzindo. Reflita as seguintes questões. Escreva na margem uma breve resposta a cada uma delas. Você acredita que o Senhor deseja que o corpo venha a ter um só coração e somente a respeito de sua vontade para Ele? Você acredita que Deus seja capaz de levar seu povo a atender sua vontade? Você acredita que Deus seja capaz de levar a igreja local a que você pertence a esse tipo de unidade? Você está pronto a esperar em Deus até que Ele tenha tempo suficiente para ajustar os membros do corpo à sua vontade? Se essa é uma daquelas circunstâncias em que você tem uma crise em sua fé, peça a Deus para ajudá-lo nela. Deus pode levar toda a igreja a um senso de unidade em torno de sua vontade. Sim, oro o Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma boca glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, versos 5 e 6. O que Deus diz a você pelos versículos acima? Vamos continuar a leitura. O cronograma de Deus. Às vezes perdemos boas orientações de Deus por esquecer que Ele tem seus tempos determinados. A igreja precisa saber não apenas o que Deus quer que Ele faça, mas também quando quer que seja feito. Devemos esperar pelo tempo de Deus. Temos de esperar por Ele como um corpo até que Ele nos ajude a si mesmo. Nos ajuste a si mesmo. Até que Ele nos ajuste a si mesmo. Isso desenvolve em nós uma paciência cheia de confiança no Senhor e uma confiança cheia de amor de uns pelos outros. A real motivação. Nunca tentei fazer com que as pessoas sustentassem um programa, uma organização ou uma pessoa. Eu sempre desafiava o povo a perguntar a Deus o que Ele queria. Quando eles sabiam o que Deus queria, a única opção era obedecer fielmente. Essa obediência era muitas vezes expressa por meio de uma organização, um programa ou ministério da igreja. Da lista abaixo, qual seria a melhor motivação para o povo de Deus obedecer fielmente à vontade dele? Assinale sua resposta. Pedir-lhe que descubra o que Deus quer ao andar em íntimo relacionamento de amor com Ele. Quando Deus fala claramente, Ele irá obedecer. 2. Pedir-lhe para apoiar um programa da denominação. 3. Pedir-lhe para apoiar um líder influente na igreja. 4. Pedir-lhe para concordar com a recomendação de uma comissão. 5. Dizer-lhe que você tem uma palavra proveniente do Senhor e esperar que Ele simplesmente concorde com ela. Vamos aqui, continuando a leitura. As igrejas onde tenho servido sempre apresentavam muitas tradições. Eu então ensinava até que o Espírito Santo, que é o professor de todos nós, nos levasse a ter um só coração e uma só mente. Começávamos a nos libertar e permitir que Deus usasse o tempo de que necessitasse. Eu considerava como minha responsabilidade pastoral levar as pessoas a estabelecer um relacionamento com Jesus Cristo, ao ponto de reconhecerem claramente quando Ele estava falando. Então eu lhe pedia para obedecerem a Deus e não para seguir o programa de um líder.
um líder influente, uma comissão ou a mim. Deus, o Espírito Santo, é o verdadeiro motivador. Nossas reuniões deliberativas se tornaram alguns dos momentos mais animados na vida de nossa igreja. As pessoas sabiam que, naquelas reuniões, veríamos claramente a orientação de Deus e sua atuação no meio do seu povo. Nós o víamos revelar nos seus propósitos e seu modo de agir. A igreja é um corpo que tem Cristo como a cabeça. O Espírito de Deus guia o crente, sua presença habitando em nós pode nos ajudar e nos guiar. Eu sempre permiti que minha compreensão da vontade de Deus fosse testada na vida da congregação, não por causa do que eu pensava que o povo fosse, mas por causa do que eu conhecia a respeito da natureza da igreja. Quando percebia que Deus queria que a igreja fizesse determinada coisa como pastor, sempre pedia à congregação para trabalhar comigo naquilo. Se as pessoas andam com Deus, posso ter certeza de que Ele vai guiá-las. Isso é verdade a respeito de pastores ou de qualquer membro da igreja. Se as pessoas não andarem em comunhão com Deus, então tenho de depender da orientação pessoal dele e de sua ajuda para levá-las a ser o que desejam que sejam. Deus não desiste de seu povo, nem eu. Como diretor de missões, levei a igreja de nossa associação a funcionarem assim também. Levei algum tempo para instruir os pastores a caminhar dessa forma. O trabalho que fizemos não era meu programa, era a obra de Deus. É possível uma associação inteira funcionar dessa forma? Sim, é possível. Se você ajudar as pessoas a compreenderem como andar como Deus dessa forma, como andar com Deus dessa forma. Amém? Vamos lá para a última tarefa. O que Deus está dizendo a você sobre sua igreja e seu modo atual de tomar decisões? Faça uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou os versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os, depois responda as perguntas. E tá aí as perguntas para você ver. Deixa eu ler o resumo para você. Uma igreja conhece a vontade de Deus quando o corpo inteiro compreende o que Cristo, a cabeça, está lhe dizendo. Todos os crentes têm acesso direto a Deus. As opiniões individuais não são tão importantes. A vontade de Deus é muito importante. A igreja tem de aprender a funcionar como um corpo que tem Cristo como cabeça. A igreja tem de esperar pelo tempo de Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, graças te dou por este momento. Te peço a tua graça, teu amor, para que cada um seja capacitado para viver fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe e até amanhã.